Bora lá, meu povo! Quinta-feira, 2 de maio de 2024, está no ar mais um Giro BL, atualizando cedinho para você as principais notícias do Fortaleza Esporte Clube. O Leão que só empatou nessa quarta-feira no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil diante do Vasco da Gama e decepcionou 40 mil pessoas que estavam na Arena Castelão e todo mundo que estava em casa. Um jogo que o torcedor esperava uma coisa, aconteceu outra e vai ter que quebrar tabu. Se quer pensar em avançar para as oitavas de final, vai ter que quebrar tabu. Trago aqui também aspas do capitão Tinga, que foi mal na partida, falou com a imprensa. Vamos aqui analisar. E também comenta um pouco mais sobre a logística pesada do Fortaleza no jogo de semana que vem, lá em Potosí, pela Copa Sul-Americana, tá? Peço que você chegue deixando tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho. Deixa teu like que é super importante. Tô gravando esse vídeo aqui 11h10 da noite. Acabei de chegar do Castelão. Ainda não jantei. Então, pô, deixa o like, tá? Deixa o like que... Se teve um dia que eu mereci o like, esse dia foi hoje. Os outros nem tanto, mas hoje eu mereci teu like, tá? Então deixa teu like. Vou chamar a vinheta e logo na sequência trago todos os detalhes. Salve, salve, galera. Dudu Damasceno na área e já começando com essa foto aí, né? Com essa imagem lá do futebolês, estampando a partida, né? A partida entre Fortaleza e Vasco, 0-0. O torcedor do Fortaleza colocou ali 39 mil na Arena Castelão, público quase 40 mil no feriado, dia do trabalhador, no jogo 7 horas da noite, né? Da torcida não tenho nada pra falar. Mas agora o desempenho do time foi abaixo, né? 2 empates seguidos. Empatamos contra o Bragantino, empatamos contra o Vasco. E eu acho que a expectativa era muito diferente. O torcedor do Fortaleza que acompanhou o Vasco no último final de semana viu que ele perdeu de 4-0 pro Criciúma dentro de casa. Pega o jogo contra o Boca. Um jogo que o torcedor foi ao delírio. Então, assim, eu acho que a gente tinha uma expectativa talvez errada, né? Nessa partida contra o Vasco. Se esperava, talvez, um jogo fácil. E aí eu falo não só do torcedor, talvez jogadores pensaram nisso, mas de uma forma errada. Gente, o Vasco veio com um técnico interino fechadinho para segurar o resultado. Não à toa na coletiva, esqueci até o nome do técnico interino que tá comandando o Vasco após a saída do Ramon Dias. Felizão com o empate. O empate foi ótimo pro Vasco, que decide em São Januário no final do mês. E péssimo, terrível, podre pro Fortaleza. Era um jogo pra gente conseguir vencer, fazer o resultado, quem sabe um 2-0, pra nos dar uma tranquilidade pro jogo de volta. Não aconteceu, perdemos muitos gols, né? Criamos algumas oportunidades. No primeiro tempo eu acho que a gente foi melhor, no segundo tempo a gente deu uma esmorrecida. Fica aqui a corneta para a demora do Vojvoda em substituir. Parece que é protocolo, tem que chegar ao minuto 20 do segundo tempo pro Vojvoda substituir. Tem que chegar ao minuto 65, 70 pro Vojvoda substituir. Quando o Vojvoda fez a primeira substituição, o Vasco já tinha feito 4. O Vasco tinha mudado toda a sua dinâmica e o Fortaleza não conseguia entender como vencer aquilo, né? Enfim, empate 0-0 e como eu falei, vamos ter que quebrar tabu, cara. Vamos ter que quebrar tabu. Aqui o post do Luca Laprovitra falando, né? Se o Fortaleza quiser avançar na Copa do Brasil, terá que quebrar um tabu. O Leão nunca conseguiu se classificar na competição quando não venceu o jogo de ida em casa e jogaria fora de Fortaleza na volta. Caramba! A única vez que o Leão venceu não venceu como mandante na ida e avançou foi contra o Ceará na terceira fase de 2021. E tem um lance também da gente nunca ter vencido em São Januário, né? Salvo engano. Acho que o Fortaleza nunca venceu em São Januário. Que a gente ganha em tempo normal, que eu não aguento mais disputa de pênalti, tá? Não aguento mais disputa de pênalti. Não tem vantagem, né, para nenhuma das equipes. Se o Fortaleza ganhar em São Januário, avança. Se o Vasco ganhar em São Januário, avança. Se for outro empate, disputa por pênaltis, tá? Disputa por pênaltis. E um dos... como é que eu posso dizer? Um dos personagens desse empate foi o Tinga, né? Capitão. E não foi bem. Não foi bem. E ele falou o seguinte após a partida: a gente mandou no jogo, tivemos mais de 20 oportunidades, mas não fomos eficientes e a bola pune. Temos que ter
cuidado. O Vasco é um grande adversário, ainda mais em São Januário. E assim, não fomos eficientes, principalmente nas laterais, né? O Tinga e o Felipe Jonathan não foram bem. O Moisés entrou no segundo tempo também, não conseguiu fazer absolutamente nada. O Kevin perdeu ali algumas bolas, o Marinho não foi tão incisivo, o Lucero perdeu alguns gols. De fato, não fomos eficiência. Não fomos. A gente não pode ter tantas oportunidades. Já havia sido assim no último domingo, cara. A gente teve a oportunidade de ganhar do Bragantino, teve chances. Não consegue. Não consegue converter. Não, isso não pode ser normalizado. Isso não pode ser ok. Isso não pode ser normal. Porque tem adversário que costura bem um jogo e nessas chances a gente consegue criar. Agora, criar 1, 2, 5, 10 oportunidades e não conseguir fazer, não dá certo. Apesar disso, Fortaleza chega aí a 10 jogos de invencibilidade, tá? 10 jogos de invencibilidade. A última derrota foi há mais de um mês contra o Maranhão. Desde então, Fortaleza empatou com o Ceará 2 vezes, empatou com o Cruzeiro, empatou com o Bragantino, empatou com o Vasco. Vencemos quem? Potosí, Trinidense, Altos e Boca Juniors, né? 5 vitórias e 5 empates, 10 jogos invictos, mas, pô, queria uma vitóriazinha, né? Queria uma vitóriazinha, mas não foi possível. Vamos aqui falar um pouco dos números, tá? Fortaleza cria, mas não aproveita a chance de gols. Veja números. Empate sem gols do Fortaleza diante do Vasco pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil foi lamentado pelo Tinga após o apito final. Apesar de ter domínio na partida e manter a posse de bola, principalmente no campo de ataque, o Leão do PC não conseguiu reverter o fato em grandes números de chance de gol. De acordo com os números do site de estatística SofaScore, a equipe comandada por Vojvoda finalizou 16 vezes. Apenas 6 desses chutes foram em direção ao gol, 7 para fora. 3 das finalizações foram bloqueadas. As principais chances foram criadas ainda no primeiro tempo, onde quando ocorreu 10 finalizações. No segundo tempo, com desempenho um pouco mais abaixo, o Tricolor só chutou 6 vezes e somente 2 vezes na direção do Léo Jardim. Tá aí, né? O primeiro tempo bom, o segundo tempo nem tanto e 0-0 no placar. 0-0 no placar. Pra arrematar aqui, galera, quero falar da nossa logística na Copa Sul-Americana. A gente joga sábado contra o Corinthians, fica em São Paulo e na próxima quarta-feira encara o Nacional Potosí lá na Bolívia, jogo na altitude, e já temos nossa logística desenhada e o Fortaleza vai gastar quase R$1 milhão para jogar na altitude pela Sula. Fortaleza projeta gastar $180 mil, cerca de R$930 mil, com sua logística para enfrentar o Nacional Potosí pela fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A informação foi confirmada com exclusividade pelo supervisor de futebol Júlio Manso. Pô, é uma grana pesada, né? O valor inclui fretamento de voos, deslocamento de carro 4x4 e vans entre Sucre e Potosí. Hospedagem em hotéis é ótimo, né? Hotéis e demais custos envolvidos na operação. O Fortaleza será responsável por custear toda essa logística. O Fortaleza enfrenta o Potosí na próxima quarta-feira, dia 8, no estádio Vitor Ugarte, às 9 horas de Brasília, né? 21 horas. Uma grana pesada, né? Uma grana pesada, mas a Sul-Americana paga bem. E, pô, se a gente voltasse com uma vitória lá da altitude seria sensacional, né? Mas muito difícil. Muito difícil. Beleza, rapaziada? Tô cansado. Por isso o vídeo hoje um pouco mais curto. Como eu disse, peço teu like, tá? Peço teu like. Dia de trabalho. Tô gravando ainda dia 1º, dia de trabalho. E aqui é trabalho, tá? Inclusive, comenta isso aí. Eu não sei que ninguém vai comentar mesmo. Mas comenta aí, aqui é trabalho. Tá passando mais um vídeo pra você clicar e seguir assistindo a BL. Cansado, meu amigo. Valeu.